finalmente o review que eu estou prometendo há mais de um ano, né? Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari, tá? Inclusive, né, agradeço ao PM Fixman, um cara que comenta bastante aqui no canal, sempre faz comentários muito interessantes, que pegou nos últimos comentários dos últimos tempos, até deu uma insistida aí, e de fato eu tô lendo algumas coisas aí interessantes, voltei um pouco no Harari, porque é alguém muito interessante, tá? Eu tenho uma série de ressalvas. Eu vou falar um pouco sobre alguns temas da obra, o Sapiens. Depois eu vou fazer um review do Homo Deus, que vai sair muito em breve também, que é uma obra melhor ainda que Sapiens, tá? Homo Deus. E esses temas, eles me interessam e eu vou tentar explicar um pouquinho por quê. Antes de tudo, quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem quiser contribuir com o Apoia-se. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo com o Apoia-se e dizer que nos últimos vídeos tem um vídeo especialmente para a galera que está no Apoia-se, tá? Eu recomendo que vocês assistam. Quando vocês assistirem vai ficar claro por que eu quero que vocês assistam. Mas nesse exato momento eu tô aqui fazendo um review que muitas pessoas me pediram. O PM Fixman é simplesmente a pessoa que mais pediu. E eu queria, né, falar um pouco do Harari, né? O Harari é um historiador israelense, tá? Ele é alguém que no ramo da historiografia ele não é considerado um grande pensador. Ele não é alguém que contribuiu para a pesquisa científica da disciplina história. Ele era especialista, se não me engano, em história medieval. Ele é alguém bastante jovem, assim, também, para alguém, né? Ele tinha 30 e muitos anos quando escreveu o Sapiens há 10 anos atrás, não tinha nem 40 anos. O livro se tornou um best-seller, depois o Homo Deus também se tornou um best-seller, ele se tornou quase que um guru, inclusive um guru que foi bastante cooptado, né, pela elite. Ele tem várias críticas e também várias questões que a gente não sabe se é crítica ou não, né, ao capitalismo, ao nosso sistema, ao mundo. Então o Harari, ele já é uma figura que escreve de uma maneira um tanto desconfortável, assim como Foucault, tá? Assim como Foucault, porque Foucault também tem um tom um tanto quanto descritivo que deixa as pessoas desconfortáveis. É muito comum as pessoas deixarem claro onde elas se posicionam e o Harari, muitas vezes, a gente não entende onde ele quer chegar e a gente fica com bastante problemas. Então a primeira dica que eu dou é ler o Harari com cautela. Ele escreve muito bem, ele escreve o seu livro para ser um best-seller, tá? Ele escreve como alguém que quer um best-seller, ele escreve de maneira acessível, ele escreve temas interessantes, ele busca exemplos interessantes, ele tá sempre provocando, ele tá sempre fazendo um jogo um tanto quanto dúbio, inclusive, tá? Para servir para público de um espectro muito maior e então, né, certas minúcias do pensamento dele não tem como ser explorada num review, tá, gente? Eu vou fazer aqui um apanhado geral, vou dar um pouco da minha opinião, já estou dando um pouco da minha opinião, né? É uma figura que eu acho bastante interessante, né? Ele é israelense, ele tem todas umas críticas a uma série de coisas. Ele é alguém, para quem não sabe, ele é vegano, então ele tem aí toda uma crítica ao modo como a gente trata os animais, que parece impessoal, mas não é. Ele também faz meditação, ele não é exatamente budista, na verdade ele é ateu, mas o budismo é meio que a religião que mais comporta o ateísmo, tá? Ele é alguém que medita muito, então nas 21 lições ele tem uma lição, uma das lições é só sobre meditação, então isso explica um pouco, isso ajuda a gente a entender tanto Sapiens como Homo Deus, quanto outras coisas, né? Saber que ele é ateu, que ele é vegano, isso também em alguns momentos fica claro no livro, tá? Então o livro é cheio de informações valiosas, inclusive quem quiser, né, comentar e o que, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo, tem como abordar tudo, tá? Ele faz todo um apanhado geral, né? Ele diz que há 2,5 milhões de anos os seres humanos surgiram na África Oriental. O Homo sapiens, que é uma espécie de ser humano, a gente não sabe exatamente quando surgiu, mas sabemos que há pelo menos 150 mil anos atrás a humanidade, a África pelo menos, estava repleta deles. E ele levanta a hipótese de que foram os Homo sapiens que destruíram e trucidaram e extinguiram todos os outros seres humanos, tá? Já põe uma tonalidade que fica bastante explícita ao longo do livro de que nós somos seres bastante destrutivos. Entre 70 e 30 mil anos atrás surge aquilo que ele vai chamar,
que já se chama, né, de revolução cognitiva, tá? O Harari faz muito mais nessa obra um apanhado geral sobre uma série de temas do que criando pesquisa historiográfica nova, tá? Então, quando ele faz todo esse apanhado geral de uma maneira atraente para ser um best-seller, ele também, em certo grau, tá? Eu vou dizer, ele está fazendo filosofia. Ele está filosofando com a história, tá? Eu considero que é um livro filosófico, embora seja um livro de história. E eu acho que isso, para quem lê o livro, fica bastante claro, tá? Fica bastante claro que ele está... justamente porque ele também pega sempre várias teorias da humanidade, né, sobre o que né, por exemplo, o que extinguiu os seres humanos, o que é o patriarcado, por que os homens dominam as mulheres, etc. Ele pega várias teorias e ele também argumenta um pouco, embora de maneira impessoal, como eu falei lá atrás, ele argumenta um pouco sobre os prós e contras de cada teoria, né, levando a gente, quase induzindo a gente a aceitar a que ele considera mais plausível, ou aceitar que, não, por exemplo, não tem resposta científica conclusiva sobre a questão, como é o caso da questão da dominação dos homens e sobre as mulheres, que a gente chama de patriarcado, enfim. Então, nesse período, entre 70 e 30 mil anos atrás, nosso cérebro começou a funcionar de maneira diferente. A gente começou a criar uma série de invenções como arco e flecha, arte, religião e estratificação social. Éramos nômades, vivíamos um tipo de vida e a gente começa a viver outro tipo de vida a partir de algumas mudanças biológicas que acontecem no nosso cérebro e que nos permitem pensar de maneira diferente. Tem um momento muito interessante que é quando ele diz que nós, seres humanos, a gente coopera a partir de pequenos grupos, no máximo uns 150 pessoas. A partir de até 150 pessoas, a gente consegue desenvolver laços, tá? Laços pessoais com esse grupo de pessoas e cooperar enfim, viver socialmente através desses laços que a gente tem diretamente com essas pessoas, tá? A gente não consegue muito mais do que isso. Para a gente cooperar, para a gente existir, para a gente criar o que a gente existe hoje, a gente precisa criar ficções. E daí, dinheiro, corporações, religiões, mitologia, inúmeras questões que a gente toma como dado, que a gente naturaliza, que a gente muitas vezes acredita possuir uma realidade externa, são apenas ficções. O Gustavo Machado, da orientação marxista, diz que o Harari acredita que essas ficções são criações realmente humanas dos indivíduos e não criações que dependem do materialismo, etc. Ele faz uma crítica marxista. Eu não concordo muito com essa crítica, tá? Mas eu não vou abordar ela aqui. Se você tiver interesse, eu posso fazer um vídeo sobre essa crítica, por que o Harari não é alguém que nega, por exemplo, o materialismo de Marx. Ele até cita Marx em algum momento no livro, tá? Ele também critica Marx, mas também não é de uma maneira tão tradicional. Enfim, não acho que ele tenha essa visão inocente que o Gustavo Machado atribui a ele. Quando está falando de monogamia, ele diz que ela não é algo necessariamente natural nos seres humanos, inclusive não é compatível com o nosso programa biológico, embora não necessariamente a gente só vá fazer coisas compatíveis com o nosso programa biológico, tá? E eu vou citar ele, tá? Desde a revolução cognitiva, não existe um único estilo de vida natural para os sapiens, há apenas escolhas culturais dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. Bom, já cai por terra, né, toda aquela discussão de é natural, não é natural, etc. E já tá dando a tonalidade do livro, tá? O Harari, por muito tempo, eu ainda acho que ele é alguém predominantemente pós-moderno. Um inscrito do canal, o Leonardo Ricardo, me passou uma entrevista e essa entrevista fez eu questionar um pouco se dá de fato classificar o Harari como pós-moderno, tá? Ele tem muitas coisas em comum com a pós-modernidade, mas realmente tem algumas coisas um tanto quanto duvidosas, tá? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente só sobre essa entrevista, que é uma entrevista curta, que tem alguns elementos bem interessantes pra gente discutir a própria pós-modernidade. Então, obrigado, Leonardo, vai ajudar bastante. Depois da revolução cognitiva, ele vai falar sobre a revolução agrícola e trazer uma série de questões interessantes, tá? Uma das principais teses é que a nossa qualidade de vida enquanto caçadores, coletores, era melhor do que a revolução agrícola. A revolução agrícola é a maior fraude da história, ele vai dizer. Não foram os seres humanos que domesticaram as plantas, foram as plantas que domesticaram os seres humanos. E aí já mostra um pouco a consciência de certa materialidade
que não é a partir de egos criativos, etc., que criam as ficções, né? Mas as próprias condições materiais que criam a oportunidade, a partir de toda uma biologia, dos seres humanos pensarem como pensam, tá? Então, mais um motivo de achar que a crítica do Gustavo Machado não se coloca de fato para o Harari, é muito mais porque ele tem um estilo um tanto simples que não faz as ressalvas necessárias para agradar o marxista, porque não é o objetivo dele. Então essa revolução agrícola, que possivelmente ocorreu há mais ou menos 10 mil anos, que foi a maior fraude da história, ela gerou uma série de problemas. Para o indivíduo, ela foi um desastre. Ela foi boa para a espécie. Ela foi boa para a espécie porque ela permitiu o ser humano, né, o Homo sapiens, que matou os outros seres humanos, se proliferar como nunca, tá? Então, a grande questão é, aquilo que é bom para a espécie não é necessariamente bom para o indivíduo. Ele, inclusive, fala isso quando ele está falando dos animais. Para a espécie da vaca ou do porco, é muito bom a exploração que os seres humanos fazem deles, porque eles garantem que eles não vão entrar em extinção, diferente de outros animais que a gente não explora, tá? Agora, para o indivíduo que está ali sofrendo, então, o sofrimento é um dos conceitos principais na obra, toda a obra do Harari, tá? Sofrimento, a capacidade de sentir a senciência é um elemento chave para você entender o Harari. O sofrimento do indivíduo importa e não é bom. A Revolução Agrícola não foi boa para os indivíduos, seres humanos, e não foi boa para os animais também, mas para a espécie foi, para algumas espécies pelo menos, tá? E isso já é uma questão que a gente poderia, né, trazer para problematizar. O Harari, problematizando a humanidade, ele vai dizer, né, que nós somos frutos de um processo evolutivo de centenas de milhares de anos, de milhões de anos, na verdade. Nós não temos instintos para viver como vivemos nos últimos 10 mil anos. 10 mil anos, para quem não sabe, não é absolutamente nada em termos de vida evolutivos. Nós temos instintos de caçadores-coletores e nós sofremos com a vida em sociedade. Porém, justificamos e legitimamos essa vida através de mitos partilhados, né? Como culturas, como nacionalidades, como valores morais, como, né? Ele inclusive vai falar liberdade e igualdade são mitos partilhados, tá? Não são existências concretas, e daí eu vou deixar aqui, sem problematizar muito, para, né, para instigar que isso gere aí pensamento, que gere, para quem não leu, vontade de ler, para quem já leu, trazer a problematização aqui, né, para a gente pensar o que seria isso de liberdade, igualdade, sem criações não existirem, né? Ele inclusive toca nessa chave mais ainda no Homo Deus depois, então ele retoma vários temas de maneira mais robusta ainda na outra obra, que eu acho melhor ainda que Sapiens, mas ele não está indo contra nossos valores morais de liberdade e igualdade. Inclusive, né, ele vai dizer que se alguém objetar que nós não somos iguais, mas devemos proclamar a igualdade em busca de uma sociedade estável, tá? Ele vai dizer, eu não tenho nenhum argumento contra isso. Então, se a gente defende, como eu, que a gente precisa proclamar a liberdade, proclamar a igualdade, buscar a liberdade e a igualdade, pressupor a existência dela, para que a gente tenha uma vida social melhor, né, menos injusta, isso tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo, porque realmente o fato de algo ser uma ficção não é necessariamente ruim. Ele não está dizendo nós temos ficções e nós precisamos abandonar essas ficções porque toda ficção é ruim. Muito pelo contrário, ele fala que elas são limitadas, as ficções são limitadas, mas elas são muitas vezes necessárias, elas são ferramentas. Nós não teríamos saído da condição de caçadores, coletores, o que talvez até fosse bom, mas enfim, ele faz esse jogo aí de impessoalidade, né? Então, ainda que fosse melhor ser caçador-coletor, não é mais uma escolha que a gente pode fazer. A gente não tem como voltar para a vida de caçador-coletor. Então, a liberdade e a igualdade podem ser boas, elas podem ser boas ficções. É muito mais, tá? No Harari está muito mais sobre a gente escolher ficções melhores do que abandonar a existência de ficções, tá? A própria ética, moral, tudo que se segue, né, da igualdade, da liberdade, sem liberdade
realidade não existe moralidade, tá, gente? Então, isso também são invenções, são mitos compartilhados, são ficções compartilhadas. E isso é uma problematização muito importante que se a gente for ver a história da filosofia, embora Nietzsche trate disso, embora vários pensadores que os pós-modernos levem isso mais a sério, né? A história da filosofia negligenciou, a história da filosofia muitas vezes fez simplesmente o discurso de legitimação da igualdade ou da liberdade ou desses mitos compartilhados a partir dos interesses de certas elites, tá? Então fica aí uma crítica pós-moderna a toda a história da filosofia. Inclusive eu estou escrevendo sobre isso, tá? Um tema que me interessa bastante, então, né, ajuda aí a divulgar o canal para ficar mais popular aí, para quando eu publicar alguma coisa ter algum alcance, tá, gente? Então ele também problematiza o capitalismo, embora não de maneira socialista ou comunista ou marxista, tá? Vou até ler algumas passagens, né? Pergunte a um capitalista obstinado sobre a hierarquia da riqueza e provavelmente ouviria que se trata do resultado inevitável de diferenças dos objetivos ou capacidade dos indivíduos. O Harari definitivamente não acredita nisso, né? Eu já tenho um livro aqui do Michael Sandel sobre a tirania do mérito, né? A meritocracia é uma farsa. O Harari também sabe que a meritocracia é uma farsa, mas o Harari, né, enfim, com essa posição filosófica, muitas coisas são uma farsa. Então vamos citar ele de novo, né? Mas é um fato comprovado que a maior parte dos ricos são ricos pelo simples motivo de terem nascido em uma família rica, enquanto a maior parte dos pobres continuarão pobres no decorrer da vida, simplesmente por terem nascido em uma família pobre. A gente tende a naturalizar as coisas, a gente tende a dizer que a situação dos ricos ou dos pobres é algo natural, etc. Quando na verdade isso também é um falso problema filosófico que, adivinha, os pós-modernos também já estão bastante cientes disso, né? Não existe nada que não seja natural. Inclusive, né, ele vai dizer textualmente aqui, a cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural, mas de uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Ele até ironiza, né, a gente não precisou proibir os seres humanos de fazerem fotossíntese ou correrem mais rápido que a luz, tá? Porque aquilo que não é natural a gente já não faz. Tudo que a gente faz é natural. A gente, na verdade, tenta usar o discurso do natural para corroborar nossos valores morais, para dizer que nossos valores morais fazem parte de um plano maior, de uma natureza. Muitas vezes isso dá no contexto cristão, ele também faz críticas, várias críticas ao cristianismo. Muito do que aquilo que a gente chamou de antinatural, né, falando não é natural, são apenas coisas que vão contra os valores cristãos, como a própria homossexualidade, tá? O próprio Harari é um homossexual, casado aí há muito tempo, ele está muito tempo com um parceiro, até vi uma entrevista, o próprio parceiro dele que incentivou ele a fazer um livro, enfim, é bastante interessante, tá? Então, a própria homossexualidade não tem nada de não natural, a própria questão de pensar se é natural ou não é natural já é um falso problema filosófico, por isso que eu acho bastante rica a questão, as questões que ele coloca aqui. Ele também, né, quando ele está colocando essas inúmeras contradições, ele vai falar da dissonância cognitiva, tá? A capacidade que a gente tem de ter crenças contraditórias dentro de nós mesmos. Ele fala, por exemplo, né, dos cavaleiros que falavam de honra, blá blá blá, e no entanto eram violentos. A gente pode pensar nos bolsonaristas, né, que falam de Jesus, mas defendem armas, violência, genocídio, e mais uma série de atrocidades, né, que não são compatíveis com Jesus. Então, o Harari vai dizer, né, isso é dissonância cognitiva, mas ele não vê isso como necessariamente ruim, tá? Se nós não fôssemos capazes de manter crenças contraditórias dentro de nós mesmos, nós não teríamos criado as ficções que criamos, né? Elas cairiam por terra porque elas são predominantemente contraditórias, e nós não teríamos criado o sistema de cooperação que é o mundo hoje. Então, o mundo não existiria sem essas ficções e o mundo não existiria sem a dissonância cognitiva, sem o fato de nós sermos contraditórios. Mais uma questão que mostra um Harari pós-moderno, né? A tradição moderna, a tradição filosófica sempre viu a contradição como algo ruim, algo que vai fazer ruir os sistemas, vai fazer ruir a própria sociedade, né? O próprio Marx acha que o capitalismo vai cair porque ele possui contradições inerentes, tá? Então, para problematizar, né? De fato, é inegável que o capitalismo possui contradições. Agora, a questão é que talvez ele não caia
por causa das contradições, talvez seja justamente pelas contradições que ele sobrevive. Fica aí a problematização para os marxistas. O momento menos pós-moderno dele é quando ele está se perguntando se a humanidade tem algum fluxo, né, algum sentido à história, né? E ele diz que sim, né? A gente hoje compartilha do mesmo sistema econômico, mesmo sistema jurídico e mais uma série de coisas. Então, o pós-moderno não vê o mundo como indo para um caminho, ele vê. Eu vou discutir isso em outro vídeo com mais calma. O Harari, outra questão muito polêmica, é alguém que defende o império, tá? Ele defende que o mundo está se tornando um único império global e que isso não é necessariamente ruim. Tá? É mais um daqueles temas, se eu abordar agora, o vídeo já está grande, vai ficar maior ainda, tá? Eu queria só dizer que quando ele defende esse império global, ele não está defendendo o imperialismo norte-americano. Ele, inclusive, tem críticas ao imperialismo norte-americano, né? Até críticas irônicas, mas ele defende, na verdade, algo que, olha, talvez até os colegas comunistas, socialistas, anarquistas, até dependendo do jeito, poderiam imaginar como compatível. A gente só poderia combater, por exemplo, o aquecimento global se existisse alguma centralidade mundial que entendesse que existem problemas mundiais que precisam ser de responsabilidade do mundo inteiro, tá? Então, um mesmo sistema econômico, um mesmo sistema jurídico baseado nos direitos humanos e mais uma série de coisas é para onde o mundo está encaminhando nesse exato momento. Quando a gente for ver o Homo Deus, a gente vê que dá para problematizar muito isso. O próprio Harari problematiza, mas nesse momento ele faz uma defesa do império, tá? E na entrevista que eu li também ele faz essa defesa, mas é uma defesa ambígua, muito ambígua, e que eu deixo aí para vocês comentarem o que vocês acham, né? Para quem já leu, enfim. Inclusive ele vai falar de um paradoxo colonialista, né? Ele vai dizer que muitas lutas anticolonialistas se dão em termos de valores que surgiram através do colonialismo. Vamos citar. Muitas lutas anticolonialistas foram travadas sobre as bandeiras da autodeterminação, do socialismo e dos direitos humanos, todos legados ocidentais, tá? Todos legados ocidentais que surgiram dentro de países colonizadores. Então nós somos anticolonialistas a partir de valores que surgiram dentro de países colonizadores. O Harari adora quando ele encontra contradições e ele adora jogar elas sem, né, dar uma resposta, sem nem se posicionar de maneira tão veemente, para que a gente fique aí, né, com o gostinho da contradição. Eu sinto que ele tem certo apreço, né, pelas contradições. O que eu nem vejo como um problema, tá? Eu não vejo problema nenhum que, em nome de valores como direitos humanos e etc., autodeterminação, etc., a gente defenda o anticolonialismo. Acho que ver um problema nisso já é um vício filosófico que a gente deveria desfazer. Ele também aborda a questão de liberalismo, humanismo, né? Apresenta as questões e apresenta a questão das culturas. Ele tem um momento chave que eu acho que daria para fazer um vídeo só sobre isso, que é quando ele está falando de cultura, tá? Ele vai dizer que muitos estudiosos veem a cultura como um tipo de infecção ou parasita mental, sendo os humanos seus hospedeiros involuntários. E daí eu preciso fazer uma citação. Segundo essa abordagem, as culturas não são conspirações de algumas pessoas para tirar vantagem de outras, entre parênteses, como os marxistas tendem a pensar. Eu não acho que os marxistas pensam assim, eu acho que ele está sendo simplista, tá? Mas, ao contrário, as culturas são parasitas mentais que surgem acidentalmente e depois tiram vantagem de todas as pessoas infectadas por elas. Ou seja, ele não acha que são seres humanos que criam as culturas, são as culturas que criam os seres humanos, né? Os seres humanos, tais como eles se encontram, com seus valores morais, etc., também questão bastante complexa. Infelizmente, esse review precisa, né, terceirizar uma série de discussões que não teria como fazer num simples apanhado geral das ideias, né, para quem quer entrar, né, nesse pensamento que é o do Harari aí, do Sapiens, etc. Então vamos falar daquilo que ele chama de abordagem mimética. Supõe que, assim como a evolução orgânica é baseada na replicação de unidades de informação orgânica chamada genes, a evolução cultural é baseada na replicação de unidades de informação cultural chamadas memes. Culturas bem-sucedidas são aquelas que se sobressaem ao reproduzir seus memes, independentemente dos custos-benefícios aos hospedeiros humanos. Trecho um tanto quanto complexo, né? Mas a ideia de que, assim como biologicamente a gente reproduz através de genes, né? A gente passa genes adiante, culturalmente a gente passa memes, que são unidades de informação, e que isso, né, a própria cultura, ela se dá de uma maneira cega, como a evolução se dá de maneira cega, com um único, né, objetivo, que é a sobrevivência da espécie. Da mesma forma, a cultura, né, tentando passar adiante
sua própria culturalidade, sei lá, também se dá de maneira semelhante, tá? Ele vai dizer que muita gente considera isso um absurdo e daí ele vai falar do pós-modernismo. A maioria dos estudiosos de humanidades desdenha da mimética, mas aceitam seu irmão gêmeo, o pós-modernismo, tá? Vamos lá então. Os pensadores pós-modernistas falam de discursos em vez de memes, como os blocos construtores de cultura. Porém, eles também veem as culturas como algo que se propaga sozinho, com pouca consideração pelo bem da humanidade. Discursos, termo Foucaultiano, depois Foucault larga o termo discurso, vai falar de dispositivo, não vamos entrar nessa questão, mas sim, essa abordagem mimética é completamente compatível com o conceitual pós-moderno e, de fato, os discursos ou as culturas se propagam sem nenhuma direção, sem nenhum prezar pelo bem da humanidade, o que não quer dizer que seja, né, completamente arbitrário qual cultura que a gente vai defender, porque algumas são melhores que outras, tá? Algumas melhores no sentido, algumas são menos cruéis, algumas são melhores para certos fins. Então, no momento que você entende algum conjunto de valores que seria necessário ser propagado, a gente também pode avaliar culturas a partir de certos critérios, mas isso sempre é de maneira circular. Então, na verdade, dizer que algumas culturas são melhores que outras é somente na medida em que a gente não pressupõe algum tipo de martelo filosófico, tribunal filosófico, tá? Mas, de fato, para o Harari é o sofrimento, né? Para os utilitaristas também, outra questão para discussão, né? Eu tô aqui jogando um monte de coisa, realmente para ver se rola mesmo problematização aí, porque tem muita coisa interessante e não tem como eu ser suficientemente rigoroso nesse vídeo. Por último, ele vai falar da Revolução Científica, né, que é a revolução mais recente e que dita o rumo do mundo como ele se encontra hoje. Ele vai dizer que a ciência tem, né, uma coisa nova para a humanidade, que é a disposição para admitir a ignorância, tá? Nenhum conceito é sagrado ou inquestionável para a ciência. Pelo contrário, é no ciclo de avaliar os inúmeros conceitos e sempre tentar falseá-los, etc., que a gente consegue, em algum grau, ir para outra etapa científica. O lugar central da observação e da matemática, né? A gente usa observação e matemática para criar teorias abrangentes, e a aquisição de novas capacidades. A gente pode usar as teorias científicas para criar novas tecnologias e, de fato, estamos permeados disso. Então, a revolução científica é muito mais uma revolução da ignorância do que da sabedoria. É uma revolução que tem como pedra fundamental a gente reconhecer a nossa ignorância e tentar sair dela, né? Antes a gente pensava muito mais na nossa sabedoria e achava, né, que os nossos mitos ou religiões ou filosofias eram repletos de sabedoria. A revolução científica, ela vem questionar e ela só aceita, né, pelo menos uma visão um pouco minimamente idealizada da ciência, né, a partir do momento que a gente consegue algum tipo de corroboração empírica acerca daquilo que está sendo dito. Ele também problematiza a ética capitalista, que tem como doutrina fundamental o crescimento como o bem supremo, e felizmente, né, ele está bastante ciente de quanto isso é problemático, embora, né, ele não fale isso da maneira que eu acharia ideal, pelo menos, né? Eu acho que ele se posiciona de maneira um tanto quanto, né? Deixei um pouco aí aberto aí pros grandes gurus capitalistas me idolatrarem, tá? Mas vamos lá, né? Bancos e governos imprimem dinheiro, mas em última análise são os cientistas que pagam a conta, tá? Ele tá fazendo aí uma crítica bastante tradicional para os defensores do capitalismo, né? Que na verdade não foi bem o capitalismo que deu certo, né? Foi mais a ciência que surge a partir do capitalismo, né? Se a gente pegar a economia hoje, a economia ortodoxa, pelo menos, é uma pseudociência, tá? E baseada em imprimir dinheiro, tá? Os liberais fazem a crítica da impressão do dinheiro, mas na verdade o que eles estão defendendo é um imprimir dinheiro constantemente, tá? E quem tem que pagar a conta é a ciência, tá? É a ciência que vai ter que, em algum momento, ou deixar a humanidade perecer, ou deixar a economia colapsar, ou a ciência vai ter que resolver maneiras de resolver a grande bolha que o mundo está se tornando, porque o mundo está se tornando uma grande bolha de concentração de renda, de privilégios e de destruição global. E quando a gente pensa numa saída, né, tem as pessoas que querem pisar nos freios,
ele fala que não tem muito porque a gente não sabe, primeiro que ninguém está no controle, segundo que a gente não sabe bem como pisar nos freios, tá? O ideal seria pisar nos freios, mas a gente não tem como, então a gente espera, né? A gente torce que os cientistas salvem a humanidade. E é isso, a gente torce que os cientistas salvem a humanidade, a gente tem um modelo insustentável, esse modelo está destruindo o planeta e o que nos espera é a catástrofe ou a salvação através da ciência, e economistas e governistas e afins estão simplesmente lidando com a fórmula do caos. Ele também problematiza coisas como a felicidade, né? A questão de que a felicidade são sensações boas no nosso corpo. Isso ele também faz no Homo Deus. Eu vou deixar para quando eu for fazer o review do Homo Deus ou para quando eu for fazer vídeos. Ele tem uma série de outras problematizações, mas esse vídeo já está ficando muito grande, tá? Ele termina falando um pouco da nossa busca pela imortalidade, que depois ele vai falar no Homo Deus, tá? É quase como se ele já estivesse planejando escrever o Homo Deus, que sai alguns anos depois, e problematiza uma série de coisas, mas o que a gente tem aí é uma obra que tem todo um questionamento, né, do que aconteceu até a gente chegar até aqui, né? O Sapiens é uma história do passado, mas é uma história do passado pensando no presente. É uma filosofia do presente que usa o passado para problematizar e para trazer uma série de questões. Então, né, a partir dessa série de problematizações que ele faz pensando no passado, ele consegue pensar o presente, diferente do Homo Deus, que ele vai pensar um pouco o futuro também para pensar o presente, porque ele não se coloca nem como profeta, né, nem como juiz, enfim. A obra tem aí inúmeros méritos, inúmeros também problemas que toda obra que tenta abranger uma quantidade muito grande de temas, de modo que o autor não consiga ser um especialista nos assuntos, o que também, né, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que o apanhado geral, né, que unir esses monte de temas, trazer para todo mundo uma quantidade bem grande de informações com um certo critério, né, de maneira relativamente criteriosa, e jogar aí, ainda que seja alguns pitacos, coisas que eu discorde aí, né, toda essa problematização rica de muitas coisas que as pessoas do nosso meio, né, não estão dispostas a problematizar, né, então muitas vezes porque parecem teses esdrúxulas, quando na verdade muitas vezes poderiam ser até o senso comum do que está acontecendo, né, como por exemplo a ideia de que a gente realmente está lidando com ficções, inclusive a própria liberdade, a própria igualdade, a própria moralidade, né, são ficções que surgem aí a partir de uma série de necessidades culturais mesmo, tá? Então, trazer essas questões de uma maneira interessante, não apenas com certo rigor, mas de maneira interessante, tem todo o seu mérito. E justamente por isso que eu tô trazendo aí esse review, vou trazer, não sei como é que eu vou, né? Com o tamanho que ficou esse review, não sei como é que eu vou fazer o Homo Deus, porque as minhas anotações são muito mais extensas no Homo Deus, que me influenciou muito mais, tá? Mas enfim, estou trazendo isso justamente para trazer essa série de questões aí. Eu gostaria, né, de ver o que vocês têm para me dizer, e para quem já leu, para quem não leu, quem quer ler, enfim. Fica a recomendação de leitura, né? Essa obra aqui, então, é uma obra que não é pequena, mas é uma obra que tem aí, como é que eu vou dizer, a leitura flui tanto que vocês vão ver, vocês vão acabar de ler muito rápido ou de maneira agradável, tá? Então fica aí a recomendação de leitura e, né, não livre de problemas, inclusive, né, que fique aí também o vídeo para vocês poderem comentar sobre críticas e coisas que você tem a dizer sobre a obra, porque realmente, assim, não é uma obra que eu só li, tá? Não é uma obra que eu só li, é uma obra que eu fiz aí inúmeras páginas de anotações e sempre em algum momento eu volto um pouquinho para pensar algumas coisas, porque ele realmente instiga, tá? Ele realmente instiga e não é também uma questão de usar ele como guru ou alguma coisa. Isso eu acho problemático, tá? Ele quase se tornou um guru aí do Vale do Silício, vamos dizer, e dos capitalistas e afins e de pessoas que acham cult aí pensar no futuro, etc, e fazer previsões e blá blá blá. E não é bem isso, tá? Não é bem isso, não acho legal, inclusive, ter essa postura perante o Harari, tá? Pelo contrário, o Harari é uma pessoa bastante singular, que tem bastante coisa a acrescentar, mas que não deveria, nem se coloca na posição de guru, talvez às vezes até aceite, né, devido ao tamanho do sucesso,
quantidade de grana que deve oferecer para ele dar uma palestra, enfim. Mas então fica aí o review, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que sugere aí boas reflexões para vocês, para que a gente possa também fazer o review do Homo Deus e depois vídeos isolados sobre temas. Então vale a pena vocês comentarem o que mais chama a atenção de vocês, porque eu também não vou simplesmente transformar o canal, né, em um comentador do Harari. Pelo contrário, eu tenho aí questões filosóficas no qual o Harari me ajuda, tanto muitas vezes trazendo conhecimento, quanto outras vezes trazendo coisas pelas quais eu discordo, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.